Olá, hoje, dia 3 de dezembro, é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, proclamado em 1992 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. A data foi criada para promover os direitos e o bem-estar das pessoas com deficiência em todas as esferas da sociedade. Continuando com as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, hoje com a terceira parte, encerramos o assunto sobre os animais e os homens. Vem pra cá, Maristela. Vamos embora, Angel. Começamos pela pergunta 608. O espírito do homem, após a morte, tem consciência das existências que precederam para ele o período de humanidade? Não, porque não é senão desse período que começa para ele a vida de espírito, e é mesmo difícil que se lembre de suas primeiras existências como homem, exatamente como o homem não se lembra mais dos primeiros tempos de sua infância, e ainda menos do tempo que passou no ventre materno. Eis porque os espíritos vos dizem que não sabem como começaram. Ver item 78. Agora a pergunta 609. O espírito, tendo entrado no período de humanidade, conserva os traços do que havia sido precedentemente, ou seja, do estado em que se encontrava no período que se poderia chamar ante-humano? Isso depende da distância que separa os dois períodos e do progresso realizado. Durante algumas gerações ele pode conservar um reflexo mais ou menos pronunciado do estado primitivo, porque nada na natureza se faz por transição brusca, há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Mas esses traços desaparecem com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos se realizam lentamente, porque não são ainda secundados pela vontade, mas seguem uma progressão mais rápida, à medida que o espírito adquire consciência mais perfeita de si mesmo. E por fim, a pergunta 610. Os espíritos que disseram que o homem é um ser à parte na ordem da criação, enganaram-se então? Não, mas a questão não havia sido desenvolvida, e há coisas que não podem vir senão a seu tempo. O homem é, de fato, um ser à parte, porque tem faculdades que o distinguem de todos os outros e tem outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecer. Notas. Descartes ensinava que os animais são máquinas, agindo segundo as leis naturais, por não terem espírito. Essa concepção, que no tempo de Kardec era ainda bastante difundida, prevalece até hoje entre a maioria dos homens. Os espíritos a contestaram, como se vê, e a sua opinião é referendada pelas ciências. Os espíritos levantam aqui um problema filosófico, o do ser do corpo, que o desenvolvimento da filosofia espírita tende a esclarecer. Ver obras especializadas na coleção filosófica Edicel. A dialética marxista contraria aparentemente este princípio com a afirmação de que a natureza dá saltos. Na realidade, esses saltos são qualitativos e decorrem da acumulação de pequenas modificações quantitativas, ou seja, de uma cadeia de ações e reações. Engels afirmou: embora com toda a sua graduação, a transição de uma forma de movimento para outra sempre se apresenta como um salto que se resolve em revolução. Esta teoria justifica a revolução social. Mas essa mesma revolução, segundo o marxismo, só pode ocorrer em condições especiais, preparadas por uma longa série de acontecimentos. Dessa maneira, mesmo diante da concepção materialista revolucionária, permanece válido em sua substância o princípio espírita. Nada na natureza se faz por transição brusca. Todo salto é o fim de uma cadeia de ações e reações.